Olá, quero te agradecer por estar aqui conosco, estudando a palavra de Deus, procurando entender os tempos. Te agradeço aí pela tua presença, né, por estarmos conosco e já pedindo aí para nos ajudar a divulgar essa palavra de Deus. Você possa, assim, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, né? Veja se a sua inscrição, se você já está inscrito, se ela está ativa, né? Isso aí nos ajuda, né, a divulgar a palavra de Deus, preparar a igreja para os últimos tempos. E hoje eu estou querendo meditar sobre a flor de lis. É um assunto muito atual. Eu quero fazer uma pergunta: a flor de lis é o início do juízo de Deus? Tem a ver alguma coisa com o juízo de Deus? Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus que fala a respeito de escândalos e juízo na casa de Deus. Diz assim: naquela hora, na mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? E no verso número 7, o Senhor explicando para os seus discípulos, ele fala assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que eles venham, mas ai do homem por quem o escândalo vem. E ainda, eu quero meditar ali no outro texto da palavra de Deus. Eu quero meditar ali no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o verso de número 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Ainda podemos ver ainda, né, 1 Pedro, capítulo 15, aliás, capítulo 5, né, o verso de número 15, que diz, 1 Pedro, capítulo 5, aliás, 4, né, o verso 15 a 17 diz assim: mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como que se intromete em assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto, porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, aqui a palavra de Deus deixa bem clara que o juízo vai fazer parte do Evangelho. E, aliás, não vai, ele faz parte do Evangelho. Inclusive que Jesus haverá de julgar a todos, vivos e mortos. E ele se inicia primeiro pela casa de Deus. Então nós, os cristãos, seremos julgados primeiro. E os escândalos, eles são até necessários que eles aconteçam, mas que haverá um juízo forte para aquele que traz o escândalo. Em relação à flor de lis, eu chamo a atenção para que eu não quero estar entrando no mérito do julgamento, mas eu quero constatar. Então, é algo que tem mexido muito com a igreja. Eu não conheço a fundo, né, o que é a vida dessa cantora famosa, deputada, mas o que eu sei é que ela iniciou com um trabalho muito grande desde a sua adolescência após a conversão.
que ela trabalhava com os drogados, as pessoas necessitadas, e fez um trabalho grandioso. Ela ia para os presídios, pregava, até formou uma igreja e prosperou muito, ela cresceu muito. E o trabalho ficou muito conhecido, inclusive teve até um filme. Mas hoje nós sabemos que, de um tempo, nós não sabemos quando, muita coisa errada começou a acontecer. E culmina com isso que nós vimos hoje, que está espalhado por toda a imprensa, que ela assassina, né, junto com outras pessoas da sua família, o próprio esposo. Depois de várias tentativas de envenenamento, aí falou, mas o que aconteceu? E o pior, que eu não tenho essa comprovação, mas eu já vi várias vezes, que a própria família e a Flor de Lis, ela cultuava a deusa Ísis, com orgias sexuais e outras coisas mais. Aí eu fico pensando, o que pode ter acontecido? Qual a brecha? Será que foi tudo mentira ou foi a partir de um determinado tempo que essa pessoa abriu a brecha e os espíritos malignos passaram a controlar e a dirigir essa família? Mas isso não é um caso isolado. É isso que eu quero estar chamando a atenção, que a gente não possa individualizar apenas, falar, olha, é algo isolado que está acontecendo. Será que esse juízo que Deus ele profetizou começa a acontecer? Então, o mover de Deus, ele se dá depois de vários avisos. Então nós podemos ver quando na formação do reino de Israel, começou com os patriarcas, os profetas, foi profetizando, até chegar à nação de Israel, com um código, uma lei, que a história está contada no Antigo Testamento. Da mesma maneira a igreja, ela começa a ser profetizada por profetas, ela começa a ser preparada. Você vê que João Batista, ele prepara o caminho e a igreja foi formada. Então eu tenho falado isso, então você vê que a primeira aliança, ela teve uma preparação para ela tomar forma. E da mesma maneira a igreja, ela teve uma preparação prévia. Você vê que alguns profetas, Simeão, então, e demais pessoas, foi preparando esse caminho, até culminar com essa igreja gloriosa, Ana, né? Agora, o juízo é da mesma forma. O juízo, ele começa com uma preparação, você vê que ele começa com as dores, o princípio das dores, e vem com a tribulação, a grande tribulação. E aqui, esses textos que eu pude estar falando, ele inicia com um julgamento também da casa de Deus, dos seus líderes, dos seus pastores, e começa a notar que como isso tem acontecido. Então, tem outro texto que fala aquilo que se faz escondida vai ser revelada às caras, né, amados? Então, você tem acompanhado como Deus tem trazido à luz muita coisa escondida do seu povo, da sua liderança. Então você pode ver o que tem acontecido, como é que tem multiplicado esse escândalo, as revelações de coisas ocultas dos servos de Deus. Nós vimos aí, você pode acompanhar, que grandes líderes hoje se afastaram do bom caminho, né? Líderes que tiveram destaque, foram envergonhados. Você pode acompanhar, e hoje, em relação àquilo que foram, não são nada, militam muito mais a favor das trevas do que a luz. Você viu que há pouco tempo atrás, o maior evento do Brasil, e se não de todo mundo, que era anual, você viu que seus líderes foram expostos
de maneira vergonhosa, abalou um evento grandioso que movimentava o mundo espiritual da nossa nação. Foi revelado coisas terríveis. Então, o escândalo surgiu. De tempo em tempo você tem visto alguns servos de Deus que aparentemente anda nos caminhos de Deus, mas tem uma vida oculta, cheia de pecados, cheia de contradições. Há pouco tempo também tem um pastor aí messiânico, muito conhecido, foi exposto a coisas terríveis. E não só ele, de várias, né? Em relação a esses messiânicos, tem visto como é que os escândalos têm multiplicado. Talvez porque se aproximam muito da lei e esquece um pouquinho da grandeza da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então acompanhe como é que esses escândalos têm aparecido. Será que não é o juízo de Deus? Então, antes desse julgamento, que vai ser nesse período do juízo, onde a igreja morna, a igreja dessa última geração, a igreja de Laodiceia, ela vai ser exposta às suas entranhas. Então, antigamente começa esse pequeno juízo, né? Como as tribulações diárias. Então, Deus começa a expor, começa a julgar de uma maneira que vai se intensificando isso que está acontecendo. Então, Deus é juízo. O evangelho ele faz parte da graça, mas o juízo faz parte do evangelho. E quem vai julgar é o mesmo aquele que deu a sua vida, que deu o seu sangue na cruz do Calvário, é aquele que vai julgar. E julgar todo homem. E começa com nós. Então, Jesus vai nos julgar. Será que a igreja está atenta, está preparada para isso? Será que esse caso da Flor de Lis não é um julgamento de Deus? Será que muitos outros líderes estão para ser julgados para Deus? Será que os escândalos não vão ser colocados à luz? Porque o maior escândalo é quando as pessoas afastam do caminho de Deus. E nós podemos ver, por esse escândalo, as pessoas elas vão trocando a Deus por outras coisas. Por fama, por glória, por ídolos, por outros deuses, como esse caso aí, que se for verdadeiro, cultos a Ísis com orgias sexuais e outras coisas mais. Então muita coisa vai estar aparecendo. Então o inimigo tem prendido, tem dominado, tem direcionado boa parte da igreja brasileira. O julgamento de Deus está começando. Que estejamos preparados.